Na coleção de assuntos aleatórios de hoje, nós vamos abordar Desconfiando de Darwin, Stakeholder, Terceiro Goleiro, Homeopatia e Juízo. Você está no canal Daniel Salsa, humor, filosofia e o que eu mais eu quiser. O canal é meu mesmo. Aproveita aí para me seguir se ainda não segue, para curtir se ainda não curtiu, para compartilhar se ainda não compartilhou, para comentar se ainda não comentou e seja feliz. Bom proveito! Assunto aleatório número 1. Desconfiando de Darwin. Eu acordo minha filha todos os dias para ir para a escola, ela senta na cama e fica assim olhando para o nada, se esforçando para acordar. Mas não é só minha filha. A maioria das pessoas que eu conheço, quando acorda, fica que nem um celular, procurando rede. Você olha para a pessoa e você percebe aquele olhar meio vago, meio perdido, meio dopada, meio zumbi. O nosso comportamento ao acordar faz eu desconfiar seriamente da teoria da evolução das espécies do Darwin, de que os animais e os seres humanos se adaptam ao meio que vivem. Será que depois de milhões de anos não deu tempo para o cérebro humano perceber que ele acorda todos os dias? Não caiu a ficha ainda? Quanto tempo mais precisamos para adquirirmos a capacidade de despertarmos em um estalar de dedos? Tocar o alarme, pá, dormir, agradeço por isso, valeu Deus, bom dia sol, vamos que vamos. Por que esse nheco-nheco desconfortável para acordar? Por que essa coisa mal resolvida para despertar? Por que essa força centrípeta nos sugando para voltar para a cama? Isso deve querer dizer alguma coisa. Provavelmente é só uma sugestão, talvez isso seja uma mensagem dos céus que a gente não deveria acordar. Já reparou que tudo que o ser humano faz de ruim no mundo foi feito por pessoas que levantaram da cama? Eu nunca vi um crime sequer ser cometido por alguém dormindo. O maior crime que uma pessoa comete dormindo é roncar e, se for sonâmbulo, quebrar alguma coisa, mas isso é o máximo dos máximos. Agora, gente acordada, pelo amor de Deus. É só sair da cama que já aumenta significativamente o risco de alguma coisa desagradável acontecer. Aqueles filmes policiais que ficam tentando encontrar o padrão do serial killer, se ele ataca só pessoas do signo do escorpião, se ele deixa um lenço verde amarrado no varal da vítima, se ele está querendo dizer alguma coisa com os locais do crime. Se olhar no mapa, dá para ver que ele está desenhando o mapa da Louisiana, então o próximo crime vai ser no Brooklyn. A minha vontade é dar um grito, entrar pela TV e falar: se tem um padrão em todos os serial killers, é que eles não estavam dormindo. Eles acordaram e as pessoas não gostam de acordar. Já reparou nisso? As pessoas gostam de fingir que gostam de acordar, mas elas não gostam de acordar. Pode ver pessoas que mandam mensagem entusiasmadas de bom dia no grupo de zap da família. Tem um padrão nisso aí. Elas acordaram. Elas não se conformam em simplesmente acordar. Elas têm uma necessidade de mostrar para os outros que acordaram felizes, contrariando a lógica, contrariando o bom senso, contrariando a evolução das espécies. Se tivessem dormindo, não estariam fazendo isso. Não sei quem é pior, elas ou serial killers. O que eu sei é que o ser humano que faz besteira tem um padrão, ele acordou. Saiu da onde nunca deveria ter saído, da cama. Isso é tipo um tabu, ninguém fala nisso com seriedade. Aliás, se a gente dormisse mais, a gente resolveria um monte de problema. Quem sou eu para dar dicas para Deus? Mas para mim, deveria ser assim, para diminuirmos nossos problemas pela metade. O ser humano se evolui mesmo, ele deveria passar uma semana acordado e uma semana dormindo. Pronto. Resolveria de uma vez só, superpopulação, desemprego e criminalidade, pelo menos cairia tudo pela metade. E seria a desculpa perfeita para nunca mais ir no aniversário de que a gente não está afim. A pessoa pergunta: você vai na minha festa? Poxa, eu adoraria ir, mas é bem na semana que eu vou estar dormindo. Fica para o ano que vem, tá? No máximo dos máximos, o outro eu vou. Deixa comigo. Assunto aleatório número 2, stakeholder. No mundo dos negócios, do empreendedorismo, tem umas expressões interessantes, tipo stakeholder. É uma palavra legal, stakeholder. E o que é o stakeholder? Assim, de primeira, stakeholder parece algum aparelho de ginástica da Polishop. E todo aparelho de ginástica da Polishop, já reparou? Você nunca mais vai precisar fazer academia. Só que eles estão sempre lançando o aparelho que você nunca mais precisa fazer academia. Só que eles não deixam claro se é para jogar fora o aparelho anterior que já tinha sido inventado para você nunca mais fazer academia. E se todos os aparelhos que eles fazem é para nunca mais fazer academia, em tese, no primeiro aparelho, a nossa vida já estava resolvida. E por que eles continuam fazendo outros aparelhos? Eles não acreditam nos aparelhos que eles mesmos vendem? Bom, a boa notícia é que stakeholder não é um aparelho de ginástica da Polishop para você nunca mais fazer academia. Stakeholder, tecnicamente falando, é uma pessoa ou um grupo de pessoas estratégicas que tem interesse em um determinado negócio. É coisa do mundo business. Por exemplo, mercado de festa de casamento, loja de aluguel de roupa, stakeholder, floricultura, stakeholder, design de convites, stakeholder, fotógrafo, stakeholder, até o padre, stakeholder. Eu só acho um termo muito abrangente. Tipo, na humanidade, todos nós somos stakeholders da humanidade, pois todos nós temos interesse que a humanidade continue existindo, pelo menos em tese.
Até as vacas são stakeholders da humanidade, porque a gente se alimenta delas e elas são estratégicas, pelo menos pra gente. Apesar de ser abrangente, facilita muitas coisas. Na família, sabe aquele parente que não é teu parente? Tipo a tua mãe. Tem a irmã dela, que é a sua tia. A sua tia é casada com um cara que a gente, pra facilitar, chama de tio. Aí esse tio tem uma irmã, que aí já não é a tia. Essa irmã é casada e tem 3 filhos. E a sogra mora junto e eles passam o Natal com a gente. É tudo stakeholder. Se eles vêm no Natal em casa, algum interesse eles devem ter. Então é stakeholder também. Stakeholder, então, além de toda pessoa que está no networking de um business específico, também pode ser toda pessoa que você tem alguma ligação que você não consegue explicar direito como essa pessoa está na sua vida. É tudo stakeholder. Assunto aleatório número 3, terceiro goleiro. No mundo do futebol, será que algum jornalista, estatístico ou cientista do esporte já fez o levantamento de qual é a probabilidade do terceiro goleiro entrar em campo? Quantas vezes na história do futebol o terceiro goleiro entrou em campo? Os terceiros goleiros não deveriam dar palestras motivacionais, tipo como manter o entusiasmo dentro da irrelevância, como se manter animado quando não tem ninguém olhando, ninguém se importa com você e daí a vida não é feita só de resultados? Eu estou aqui no banco de reservas e você que está no ônibus lotado? Proporcionalmente ao esforço, o terceiro goleiro deve ser o profissional mais bem pago do planeta. Outro dia eu fiquei sabendo que em um clube grande, o terceiro goleiro chega a ganhar 30 mil reais mensais. Vamos supor que a probabilidade de um terceiro goleiro entrar em campo seja de 1 para 10 mil. Ou seja, a cada 10 mil partidas de futebol, o terceiro goleiro entra em campo. Então, ele está recebendo 30 mil reais por mês, mais 13º, mais férias, mais despesas com transporte, hospedagem e alimentação, em um time que joga muito, muito mesmo, são 80 jogos por ano. Ou seja, se o terceiro goleiro ficar focado ali, ele tem uma chance em 125 anos de jogar. Vamos diminuir em 10 vezes essas probabilidades. Vamos supor que seja uma chance em 1000 jogos. Ainda assim, são 12 anos e meio esperando para uma combinação cataclísmica acontecer e o terceiro goleiro entrar em campo. Para mim, o terceiro goleiro tinha que ser tipo trabalho voluntário. Olha, você viaja o Brasil com a gente, come, dorme, participa da resenha, mas arranja um segundo emprego aí paralelo, vai. Ou um rodízio. Se precisar entrar um terceiro goleiro, a gente coloca alguém da linha que a gente sorteia na hora. Para mim, deveria ser proibida essa profissão. Se os clubes, ao longo dos anos, tivessem economizado com o terceiro goleiro e doasse para a Unicef, a gente já teria acabado com a fome no mundo. Assunto aleatório número 4, homeopatia. Muita gente tem preconceito com a homeopatia. Eu acredito e confio na homeopatia. Tenho amigos médicos homeopatas e são pessoas da minha confiança e credibilidade. Eu conheci a homeopatia através da minha avó. E como qualquer ciência, não foi muito fácil para mim entender a homeopatia assim de primeira. A minha avó resolveu 90% dos problemas de saúde dela com homeopatia e Colobil. O único remédio alopático que minha avó confiava era o Colobil. E o único remédio alopático que minha avó confiava não existe mais. Você deve estar se perguntando, mas para que serviu o Colobil? Segundo minha avó, para tudo que você imaginar, de afta até cirrose hepática. Minha avó tinha 300 caixas de homeopatia e o Colobil. O Colobil jogando sozinho, defendendo os alopáticos. Você abriu o armário da minha avó, era um monte de homeopatia e o Colobil. Parecia um sequestro. Parecia que todas aquelas caixinhas de homeopatia tinham colocado o Colobil em cativeiro. Eu, quando criança, ficava imaginando o Colobil gritando: me tirem daqui, eu faço parte da drogaria, vocês são homeopáticos, vocês não servem para nada. E por que eu tive dificuldade com homeopatia de primeira? Porque, veja bem, você vai em uma farmácia normal, os remédios têm tarja preta, tarja vermelha, e nomes que dão medo. Plasil, Tilenol, Dorflex, nomes que impõem respeito. Nomes que faz a pessoa ter certeza que está doente. Homeopatia não, eles põem número. 33, 42, 55, os vidrinhos são todos iguais, é tudo vidro idêntico, independente da finalidade do remédio, dentro dos vidros iguais, tem umas bolinhas iguais, e aí por fora na caixa a única coisa diferente que eles põem, um número. Esse aqui é laxante, qual a dosagem? 2 bolinhas. Esse aqui é para pressão alta, qual a dosagem? 2 bolinhas. Esse aqui é para azia, qual a dosagem? 2 bolinhas. Olha, o que sobrou de inteligência científica no Almeida Prado, faltou inteligência de marketing. Sabe o que eu acho que falta para a homeopatia? Uma carga dramática. Uns remédios com nome que assusta a pessoa. Laxantex, pressão Altex, Azilix. Bota essas bolinhas numas drajas cor de ferrugem, mas tem que ser draja que faz a pessoa engasgar, que faz a criança chorar para tomar remédio. Tem que ter gosto ruim. Alguns, se possível, transformam em injeção. Agora, esses vidrinhos leves, com bolinhas açucaradas, fica difícil convencer que cura de alguma coisa. Falta dramaticidade nisso aí, vai por mim. As pessoas, elas aprendem pela dor. Assunto aleatório número 5. Juízo. Esse assunto 5, por assim dizer,
não é aleatório, é só um assunto raro. Vai ser difícil alguém puxar esse assunto com você. Então, se você quiser aproveitar o conteúdo desse assunto, você provavelmente que terá que puxar o assunto. Esse é um assunto que exige um pouco mais da sua concentração. Então, se você estiver em um ambiente barulhento agora, no ônibus, dirigindo ou lavando louça, para tudo que você estiver fazendo e se concentra única e exclusivamente nesse assunto. Talvez você já deve até ter ouvido falar desse assunto em algum momento da sua vida e provavelmente passou despercebido. Mas o que me motivou a falar desse assunto é para aqueles momentos em que você está se sentindo subestimado, subjugado ou até mesmo desprezado em uma roda de conversa. É bom você dar uma checada se ninguém ali é da área de humanas, vai facilitar um pouco para ninguém te perguntar nada. Tem esse assunto como uma carta na manga. Quando você sentir que é um momento de se autoafirmar no ambiente que você frequente, esse assunto vai resolver seus problemas. Algum momento que você precisa impor um certo respeito. Então, como funciona? Primeiro, você identifica se precisa se impor um pouco. Identificado assim que alguém fizer um comentário qualquer, você solta a seguinte frase: ah, isso é típico juízo sintético a priori de Kant. Mas entenda que você precisa soltar essa frase transmitindo a seguinte mensagem: é óbvio que vocês já ouviram falar do juízo sintético a priori de Kant. Você tem que transmitir uma mensagem. Quem é que não sabe disso? Você tem que transmitir a mensagem. Só se fala nisso hoje em dia. E deixar todo mundo na rodinha se entreolhando. E se alguém por acaso fala assim, que? Aí você dá uma desdenhada, fala com displicência. Juízo sintético a priori de Kant. E conclui com a pergunta: vocês sabem o que eu estou falando, né? Eles têm que sentir no fundo da alma a dor de quem deveria saber alguma coisa que não está sabendo. A chance deles admitirem que não sabe é muito pequena. Alguém provavelmente vai falar: claro, a gente só estava brincando. Aí você conclui: se fosse juízo analítico a posteriori, eu até entenderia. Mas o sintético a priori, todo mundo sabe. Eles vão falar: claro, claro. E vão te respeitar para o resto da sua vida. Esses foram os 5 assuntos aleatórios de hoje. Aproveite aí para sugerir nos comentários um assunto que você queira que eu aborde, para votar no seu assunto favorito. E se eu escolher um assunto que você sugeriu, talvez você ganhe um prêmio, que é eu fazer uma mensagem em áudio para você e falar assim: meu, valeu pela sua ideia. Até o próximo episódio. Grande abraço. Hasta la vista, baby. Namastê. Let it go, tchau. Que a força esteja com você.